falando de goleiro, hora do nosso convidado especial aqui no Último Lance, viu? Foi tudo calculado aqui no programa. Você é embaçado. Deixa eu dar o meu boa noite e as boas-vindas para ele que tá sorridente, né? E não é para menos. Ontem uma vitória fantástica no derby. Ele não, viu? Tem um pessoal da redação aí que tá... Tem a galera que tá feliz falou, aí. Foi o melhor dia do ano da minha vida. É, pros corintianos todos, né? Hugo, é sério. Tem uns moleques aqui que hoje tava dando bom dia pros pardal na rua. Eu nunca vi a galera tão sorridente aqui Tinha uma galera que não nossa dormia. redação. Perguntei pro corintiano, quanto tempo você não dormia como essa noite passada? Ah, muito tempo. Não, o cara acordou meio-dia hoje. E ontem foi assim, nesse clima todo também na Neoquímica Arena, né? Já queria começar te perguntando isso, Hugo Souza. Bem-vindo aqui ao programa, prazer te receber no Último Lance. Como que foi essa vitória num derby para mudar um pouco a chave do Corinthians, né? A gente sabe que depois da derrota dura como foi lá pro Racing, vocês viveram dias difíceis e tal, de pressão, mas uma vitória no derby é uma vitória para lavar a alma, né? Como é que foi esse clima ontem, a importância dessa vitória para vocês? Bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom, boa noite a todos, boa noite, Otávio, a todos que estão no programa, prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado aí pelo convite, fico feliz. Cara, um jogo muito importante pra gente, por tudo que representava. Foi meu primeiro derby, especial, com gosto especial, sabor especial, estar perto da nossa torcida, dentro de casa, e poder trazer essa alegria para o nosso torcedor. E, assim, Corinthians ganha, São Paulo acorda mais feliz, todo mundo acorda mais feliz e principalmente ganha no clássico, com a importância que tinha para a gente, né, para retomar nossa confiança, depois de uma desclassificação dolorosa, depois de uma derrota que doeu bastante para a gente. E a gente teve que usar isso de combustível para conseguir essa vitória importante no clássico e para dar sequência aí nesses próximos jogos que são importantes para tudo aquilo que a gente tem de objetivo. Então, bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e vamos embora. Espero que o papo seja muito bom. Já começou bom porque tô sorrindo porque tô feliz porque ganhamos ontem. Aqui a resenha é solta, viu, Hugo? Sinta-se em casa. Estamos com o Ricardinho, com o Renato e com o Jorge Igor. O Ricardinho faz a primeira pergunta. Deixa eu aproveitar que a gente tem o gancho para trazer o Hugo pro papo e ele acabou de falar dos objetivos do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. É claro, né, Hugo? Boa noite, obrigado por estar participando com a gente aqui no Último Lance. O primeiro objetivo é se manter na Série A. Agora tem um respiro. São 4 pontos para o primeiro na zona do rebaixamento. E você sabe que a vitória deixa o torcedor entusiasmado. A gente começa a ouvir por aqui, opa, talvez dê uma Sul-Americana, dependendo daquilo que acontecer, talvez um G9, uma Libertadores da América, tem confronto direto com o Grêmio, tem o Vasco, tem o Vitória, tem o Criciúma, tem o Cruzeiro. Como é que tá isso na cabeça de vocês? Primeiro, se livrar da zona do rebaixamento, dá um respiro. Dá para pensar em Sul-Americana? Mais do que isso, dá para pensar em uma Libertadores da América? Ou é loucura, nesse momento, pensar em qualquer tipo de competição continental? Boa noite. Bom, acho que não é nenhum tipo de loucura, né? A gente sabe que o nosso principal objetivo é se afastar mais e mais da zona, cada vez mais, jogo a jogo. E essa vitória foi muito importante para a gente, nos deu uma margem aí de 4 pontos para a zona, mas faz a gente sonhar porque a gente está na mesma pontuação ali da Sula, né? O 12º, se não me engano, tem o mesmo número de pontos que a gente, tem 38 pontos, e está tudo muito próximo, entendeu? Uma vitória coloca a gente já numa qualificação para a Sul-Americana, e é óbvio que a gente vai lutar pelos nossos objetivos, entendendo qual é o nosso maior objetivo. A gente também não pode deixar de sonhar, a gente não pode deixar de acreditar. E a gente sabe a camisa que a gente veste, quando esse time embala, quando essa torcida embala, quando a gente começa a ganhar força, é difícil segurar o Corinthians. Então, não é nenhum tipo de loucura sonhar com as Copas. É bom também para preencher o nosso calendário do ano que vem, para que a gente possa ter oportunidade também de buscar uma disputa por título, porque nós chegamos perto. Chegamos a 2 semifinais agora e esse elenco é muito forte, nosso time é muito qualificado e, bom, tenho certeza que essa vitória de ontem deu muita força para a gente, muita confiança para que a gente possa buscar, sim, esses objetivos ainda esse ano, para que o ano que vem
tenha um calendário recheado e um calendário gostoso de jogar, né? Que é quem não quer jogar uma Copa Sul-Americana e quem sabe uma Libertadores. Para jogar Libertadores vai ter que torcer. A gente tava fazendo conta, né, Tatá? Pro Cruzeiro, ganhar a Sul-Americana, de repente pro Botafogo, ganhar a Libertadores. O Galo ganha a Copa do Brasil. Ou o Flamengo ganha a Copa. Ó, vai ter que jogar e torcer muito aí, Hugo. Não é só jogar, não, vai ter que torcer, hein? É, porque nesse cenário aí pode virar um G9. Pode virar um G9, né? Campeonato Brasileiro. Jorge Igor, tem pergunta pro Hugo? Hugo, boa noite, prazer te receber aqui. E o Corinthians, nessa temporada, ele dividiu o foco ali com o brasileiro, né? Essa luta aí para permanência, e com as Copas, onde ele foi avançando e foi dando essa esperança de título. E aí houve as duas eliminações. E a eliminação para o Racing, ela é dias antes do Clássico. E obviamente que um clube do tamanho do Corinthians, quando sofre uma eliminação como essa, é uma pressão muito grande. Como é que foi internamente lidar com isso, nessa volta da Argentina com a eliminação, e não deixar essa pressão contaminar o ambiente para o Clássico de ontem? Bom, depois do jogo com o Racing, eu tive a oportunidade de ir à coletiva e eu tive uma pergunta parecida com essa, e a minha resposta ela pode ser a mesma, porque foi uma frustração muito grande para a gente sonhou com aquele título, a gente ficou muito perto, a gente sabia que estava na nossa mão e por alguns deslizes nossos acabamos deixando passar, mas foi o que eu falei, a gente tem que usar isso de combustível para que a gente consiga dar o nosso melhor, para que a gente consiga colocar o Corinthians onde ele merece. E foi isso que a gente fez no último jogo. Talvez tecnicamente não tenha sido um jogo vistoso, um jogo onde a nossa equipe conseguiu impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo de jogo, nossa posse de bola, mas num jogo como esse o importante é vencer. A gente soube jogar o jogo, a gente soube se defender quando precisou se defender, a gente foi mortal no ataque e assim, a gente teve que usar toda essa frustração aí de combustível para a nossa sequência do Brasileiro. Ô, Hugo, a gente tem algumas defesas suas, que a gente não pegou talvez todas, né? Mas algumas das mais importantes no Clássico ontem, e eu queria que você analisasse com a gente aqui qual que foi a mais difícil, a mais importante na sua opinião. A gente vai rodar agora aí alguns dos seus lances ontem no Clássico contra o Palmeiras. Menos né? de um minuto essa aí, menos de um minuto. Essa foi logo aquele início que o Palmeiras deu uma pressionada, né? O próprio Ramon e o Emiliano falaram que o Palmeiras foi melhor ali no começo do jogo e tal. Mas depois o Corinthians soube reagir. Essa aí na cabeçada do Rony também é uma defesa espetacular, né? Essa já aí na reta final do jogo. É de Gordon Banks, é brincadeira. Qual foi mais difícil na sua opinião? Qual que você elenca aí como a sua melhor defesa de ontem, Hugo? Qual que transfere pra gente aí seus comentários? Cara, na minha opinião, acho que a mais difícil tenha sido a do Rony ali, né? Um lance rápido. Mas eu acho que a mais importante tenha sido a primeira ali. Felipe Anderson, né? Isso. Teve uma antes do Flaco, só que assim, eu acho que a do Felipe Anderson é uma situação um pouco mais clara de gol. Né? E eu acho que a primeira foi importante, porque eram 11 minutos de jogo. Então, se a gente toma ali o gol, o cenário do jogo poderia ser totalmente diferente. E eu converso bastante com o Marcelão, que é o nosso preparador de goleiro. E a frase que ele mais me fala desde o dia que eu cheguei no Corinthians. Ele, negão, tua função é deixar o time no jogo. E é isso é deixar o time no jogo. Na hora que precisa da gente, como goleiro, né? A gente tem que estar ali para deixar o time confiante para conseguir buscar o resultado. Eu acho que a defesa mais importante foi a da cabeçada do Felipe Anderson e a mais difícil a do Rony. Porque tecnicamente a do Rony era complicadíssima, mas as outras, além de serem bonitas defesas também, deixaram o Corinthians no jogo, né? Porque o Palmeiras podia fazer 2-0 ali naquela situação e aí complicar Exatamente. A vida do Corinthians totalmente. Deixa eu chamar para o nosso papo aqui a Bianca Molina, que é a nossa repórter setorista também do Corinthians, acompanha de perto o dia a dia de vocês, Hugo, para poder fazer uma pergunta também direcionada aí para você. Bibi, é contigo agora, bem-vinda ao Último Lance, boa noite para você. Oi, Otávio, tudo bem? Boa noite para vocês. Hugo, é um prazer conversar contigo. Há poucas horas a gente já conversou, né, na Zona Mista e estava assim também, com um sorriso de orelha a orelha. Ô, Hugo, a gente está há 25 dias da data final aí para ter a efetivação da compra do Corinthians, né?
e tu ficar em definitivo. O torcedor, eu imagino que não consiga pensar num 2025 no qual tu não estejas. O presidente Augusto Melo já falou há alguns meses que o Hugo é do Corinthians. O Ramon ontem falou que não, precisa contratar por esse valor, porque é o melhor goleiro que eu já vi aqui no Brasil. E o Fabinho também ontem na Zona Mista falou que o desfecho ele tá bem próximo. Eu quero saber do Hugo, como o Hugo tem vivido esses dias. Tu tá numa contagem regressiva, tá na expectativa mesmo para esse assunto acabar e tu de fato virar jogador de vez do Corinthians? E como tu imagina o teu futuro? Tu te vê construindo uma carreira no Corinthians e, por que não, uma história de idolatria? Boa noite, Bianca. Vou falar com você que a gente falou há pouco tempo, né? Mas, com certeza, é uma ansiedade muito grande da minha parte, com certeza. Mas eu tenho conseguido controlar isso da melhor forma, porque eu sei que vai ser resolvido. Confio na palavra do presidente, confio na palavra do Fabinho. Foram os caras que me deram a oportunidade de estar aqui, que abriram as portas do Corinthians para mim. E no momento na minha carreira onde eu não sabia o que seria, talvez, da minha carreira, não sabia se teria a oportunidade de voltar a um grande clube, e eles abriram as portas do Corinthians para mim, e eu fico muito feliz, e eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor, e tenho certeza que vai ser resolvido da melhor forma, e até porque o Corinthians é o clube que, como eu falei, me abriu as portas no momento mais difícil da minha carreira. Eu tinha contrato com o Flamengo, mas eu me via sem clube, sabe, né? Eu sabia que talvez se eu tivesse que me representar no Flamengo não seria aproveitado, e ali eles abriram as portas do Corinthians para mim, me deram a oportunidade que eu vejo dessa forma, que foi a oportunidade da minha vida, né? Um clube gigantesco, bicampeão mundial, que me dá a oportunidade de voltar a sonhar. E é óbvio que não só por gratidão, mas por tudo que tem sido construído até aqui, o meu desejo é ficar aqui durante muito tempo, construir uma bela história aqui, uma linda história aqui, e quem sabe me colocar numa prateleira de ídolo, que seria uma honra enorme na minha vida, me colocar numa prateleira de ídolo de um clube como é o Corinthians. E, bom, eu trabalho dia a dia pensando jogo a jogo, pensando em dar o meu melhor, e se o meu melhor me levar a esse patamar, eu vou ficar muito lindo aqui. Como eu falei, o Corinthians é um clube que me dá a oportunidade de sonhar com coisas que talvez eu tinha deixado de sonhar, né? Em conquistar título, em talvez ser visto por uma seleção brasileira, e o Corinthians me abriu as portas dessa forma. Eu sou muito feliz, estou muito feliz e quero permanecer feliz aqui durante muito tempo. Hugo, e o Corinthians também melhorou muito desde a sua chegada, né? Desde que você assumiu a titularidade do Corinthians. A gente tem aqui na tela uns números que a gente separou do Corinthians antes e pós Hugo Souza como titular. Sem o Hugo, da primeira até a 16ª rodada, o Corinthians era o 17º colocado, 12 pontos só conquistados em 16 jogos, um saldo negativo de 10 gols. Desde a sua chegada, da 17ª até a 32ª rodada, quando você assume a meta do Corinthians, é uma campanha para o Corinthians ser 7º colocado do campeonato, porque foram 26 pontos em 16 jogos, um saldo negativo de 7 gols. Aliás, positivo, né? Um saldo positivo de 7 gols, eram 10 negativos. É uma melhora significativa também defensivamente do Corinthians. Tem pergunta do Renato agora para você. Diga, Renatinho. Vamos lá, Hugo. Prazer falar com você. Primeiramente, parabéns pelo resultado ontem. Pela retomada de carreira também. Sobre isso que eu queria falar contigo. Você algumas vezes falou que talvez ali no momento que você sobe, você era um jogador muito promissor. Eu cheguei a fazer jogos seus em categoria de base. Você era um cara que se esperava muito. Já estava num clube de massa, agora está em outro. Acho que isso a gente tem que colocar no contexto também. E eu queria perguntar para você, você sempre falou, pô, eu acho que eu me perdi um pouco ali, eu acho que talvez eu tenha vislumbrado um pouco, cabeça ali muito jovem. O que de fato aconteceu? Eu acho que é legal o seu testemunho, porque você ainda é um jogador jovem, um jogador que retomou, e a gente vê no Brasil, em todo lugar do mundo, vários jovens que a gente vê potencial e às vezes não encaixam por outras questões, não é porque falta qualidade. E você é um cara que conseguiu essa retomada muito grande, teve ali a baixa no Flamengo,
e você consegue uma retomada num outro clube de massa, num clube que está numa pressão lascada, se a gente for ver, o cenário era muito complicado. E você deu uma resposta. Eu achei legal você trazer para a gente o que de fato aconteceu, dar detalhes de como você buscou essa retomada, porque a gente vê muito jovem, né? Eu acho que você mesmo deve ter convivido com muitos companheiros que às vezes se perderam no caminho, e a sua história é muito legal para a gente passar aqui. Cara, obrigado, Renato, pela pergunta, pela oportunidade de falar sobre isso. Eu precisei buscar ajuda realmente em pessoas que queriam o meu bem, pessoas que iam me ajudar a retomar principalmente a minha confiança em mim, no meu talento, no meu trabalho. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda bastante fora de campo, que eu tenho o Vitor, que é um cara que está meio que encabeçando essa equipe, e além dele, os meus amigos que trabalham comigo diariamente, e assim, eu faço questão de exaltar esse trabalho deles, que são meus amigos de infância, mas que hoje me dão uma certa tranquilidade para jogar a bola e me ajudam muito a resolver todas as questões que eu preciso fora de campo. E assim, por um momento da minha vida eu simplesmente quis desfrutar de algo que eu nunca tinha desfrutado, né? Eu era muito novo, eu tinha 21 anos quando estreiei no Flamengo. Eu vim de uma condição onde meus pais não tinham nada, e eu virei o sustento da minha casa muito rápido, desde muito novo. E eu falei, cara, eu nunca desfrutei de nada disso, e então, sei lá, vou desfrutar disso um pouco. Acabei desfocando um pouco do que me fazia ter essas coisas, que é o futebol, né? Não tem nada na minha vida que vá dar certo se eu não estiver desempenhando bem o futebol. E sou grato a Deus porque me deu uma nova oportunidade, abriu os meus olhos, abriu a minha mente, e grato a essas pessoas também, a minha família, minha mãe, minha irmã, que nunca deixaram de acreditar em mim, né? E eu pude enxergar onde eu estava errando e voltar a acertar, né? Porque a nossa vida depende simplesmente da gente. O jogador de futebol, ele é totalmente dependente dele mesmo, sabe? Ele tem que se cuidar, ele tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da parte mental, porque se isso não estiver alinhado, não tem como desempenhar da melhor forma dentro de campo. Então, eu precisei buscar ajuda para alinhar todas essas partes que estavam desalinhadas na minha vida, para que eu pudesse desempenhar o meu futebol, porque eu acredito muito no talento que Deus me deu, acredito muito no potencial que eu tenho, e desde novo tinha uma expectativa muito grande sobre mim, e em alguns momentos eu consegui alcançar essa expectativa, em outros momentos eu deixei a desejar, e eu precisei entender que eu não precisava da opinião das pessoas, eu precisava ser melhor que eu todos os dias, melhorar para mim todos os dias, sabendo que eu, sendo melhor que eu mesmo, cada dia que passasse, eu conseguiria fazer o melhor dentro de campo. E é dessa forma que eu penso hoje, dessa forma que eu enxergo as coisas hoje. Sou muito grato a Deus pela oportunidade, grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida para me ajudar, e graças a Deus também pela oportunidade de estar no Corinthians e poder mostrar para todo mundo, porque realmente quando surge o assunto Corinthians na minha vida, né? Um dos meus amigos que trabalha comigo, ele perguntou para mim assim, a gente dentro do carro, ele falou, cara, tu já viu como tá o Corinthians hoje? E tava numa situação totalmente adversa, e todo dia saiu uma notícia ruim sobre o Corinthians, e todo dia uma coisa que extracampo que atrapalhava. E aí eu virei para ele e falei assim, irmão, a gente não pode olhar por esse lado, a gente tem que olhar pelo lado da oportunidade. Se eu preciso provar que eu sou bom, então é nesse cenário que eu preciso entrar. E eu vi isso como oportunidade da minha vida, e graças a Deus as coisas têm sido de uma forma que nem eu mesmo esperava, né? Mas como eu falei, nunca deixei de acreditar, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de sonhar, e hoje tenho colhido um pouco dos frutos desse empenho que eu fiz fora do campo. Hoje eu tenho colhido dentro de campo também, e eu sou muito feliz e grato por tudo que Deus está me proporcionando, e como eu já falei, essas pessoas que me ajudaram e me ajudam diariamente. E é da hora que
ele fala, né, de abrir os olhos. Às vezes é tarde, cara. Às vezes seu Não corpo dá já, tempo. às vezes seu corpo já não responde. Às vezes É a por gente isso fala, que o testemunho é importante não, também. é legal pra caramba. Queria muito maneiro ouvir o que isso ele dele, disse. porque ele é um cara que não só chegou num clube grande, se retomou e tem sido uma liderança de um elenco novo. Do caramba. Nada como ter isso, foco pô, do fixo baralho, na né? meta. É, né? mano. Nada como Agora, ter sim, foco parabéns fixo na mesmo, meta. irmão. É isso, pra Faz cima. diferença. Obrigado. Ricardinho. Você vê como é a vida, né? Ele chega para um Corinthians que tinha o Cássio, goleiro de história, um goleiro de seleção brasileira. Vem o Carlos Miguel resolve ir embora. Tinha o Donelli, aí Era dele o negócio. o Ramon Dias banca ele. Você falou em sonho. Seleção brasileira para você é um sonho muito distante? Não é distante. A gente tem grandes goleiros no Brasil, atuando no Brasil e fora do Brasil. Você se vê na seleção brasileira, Hugo? Eu acho que eu me vejo. Como eu falei, o Corinthians é um clube que me dá a oportunidade de sonhar, né? E é um clube de massa, é um clube gigantesco e tudo que acontece no Corinthians cria uma proporção muito grande, né? E o Brasil é recheado de goleiros de altíssimo nível, né? Eu sou fã dos caras que estão na seleção, eu sou fã do Alisson, sou fã do Ederson e gosto do trabalho deles, acompanho eles há muito tempo. E a gente tem vários goleiros aí, o Bento, que é na mesma idade que eu, a gente tem o John do Botafogo, que é um baita goleiro, a gente tem o Léo Jardim, do Vasco, que é um baita goleiro, a gente tem o Fábio, que é um baita goleiro, a gente tem o João Ricardo, que é um baita goleiro, e são caras assim, o próprio Cássio, por toda a história que construiu dentro do Corinthians e pelo que ele tem feito no Cruzeiro, a gente tem grandes goleiros no cenário brasileiro. Mas, assim, pensando num próximo ciclo de Copa do Mundo, quem sabe, que é 2026, eu acho que eu tenho uma idade boa para isso, tenho 25 anos, e por que não sonhar, né? Eu vejo esses caras e eu vejo hoje os que estão sendo convocados, respeito muito a história deles, mas eu vejo que eu estou próximo disso, sabe? Estou próximo dentro do desempenho dentro de campo, estou próximo numa questão de postura, talvez, numa importância para o clube, numa importância para um time que do tamanho que é o Corinthians, e eu não vejo como um sonho muito longe, não. Eu vejo como um sonho muito próximo, sim. Terminou a coletiva ontem falando, né? O professor Dorival! Deu o recado. Bibi, tava nessa coletiva também, tem mais perguntas. Ô, Hugo, foram 9 jogadores que chegaram nessa janela de meio de ano, né? E é inegável que desses 9, você foi o que mais rapidamente caiu nas graças do torcedor e muito possivelmente o que mais rapidamente entendeu o que é o ser Corinthians, né? Só que esse torcedor do Corinthians, ele tá um pouco calejado, né? Como o Ricardinho disse, ele viu no intervalo de um mês esse ano perder o Cássio, perder o Carlos Miguel, que não saíram exatamente pela porta da frente. Então eu vou voltar na minha última pergunta só para esclarecer bem para esse torcedor. O que falta mesmo hoje é o Corinthians chegar a um acerto com o Flamengo? Porque da tua parte com o clube já está tudo certo? Porque assim, a gente te ouve falar com bastante expectativa sobre um possível futuro no Corinthians e o que esse futuro pode te levar, porque não a uma seleção brasileira. Então hoje tu pode garantir que a única coisa que falta é realmente esse impasse entre Corinthians e Flamengo, porque entre ti e o Corinthians já está tudo certo? Na verdade, o que falta é só essa pendência entre os clubes, né? Entre eu e o Corinthians, tá tudo muito bem claro, a vontade dos dois, e a parte contratual ela vai ser feita a partir de uma compra. E como falei, quero permanecer aqui durante muito tempo. E eu sei que isso vai ser resolvido da melhor forma possível, o mais rápido possível. E é isso que falta. Eu creio que vai ser resolvido da forma mais rápida e o melhor. E o melhor para mim hoje é o Corinthians, e acredito que o melhor para o Corinthians hoje seja a minha permanência. E eu sei que isso vai ser resolvido da melhor forma e o mais rápido possível. Ô, Hugo, pode dar um spoilerzinho pra gente? Vão ser 5 anos de contrato? Eu não sei, dessa parte eu não sei ainda.
Tá bom. Tentou, né, Bibi? Faz A Bibi parte, não né? O se aguenta. repórter tenta, Repórter é né? assim. Tem que perguntar. Ô, Hugo, pra gente finalizar, cara, aqui é um programa que é sempre muito alto astral, a gente tá sempre na base da resenha, né? Você tem alguma resenha com Memphis Depay? Porque o cara chegou, tá metendo gol, ele já se comunica com a galera no vestiário, ele fala holandês, ele fala espanhol, ele fala inglês, ele tá mais parceiro de quem? Ele é gente boa no vestiário, o torcedor do Corinthians quer saber. Já aprendeu a falar uns palavrões em português? Isso é a primeira coisa que aconteceu. Dá uma xingada. Eu tenho uma de resenha também, bem curtinha depois pra perguntar pra ele. Cara, o Memphis é um cara que ele é, assim, a gente, quando ele chega, e em alguns momentos a gente olhava e falava, cara, esse cara tá aqui mesmo, sabe? Tá com a gente. E, pô, é um cara de 30 anos que tava jogando uma Eurocopa alguns meses atrás, como camisa 10, capitão da Holanda. E por toda a sua trajetória no futebol, pelos clubes que ele passou, pela qualidade que ele tem, que é um jogador totalmente diferenciado e acima da média. E é um cara super do bem, super tranquilo, super alto astral, gente boa. Tenta passar pra gente, da forma dele ali, tudo que ele entende sobre o futebol, a forma que ele enxerga o futebol. E é um cara que a gente está tendo o prazer de conviver todos os dias, né? E a gente dá o nosso jeito ali de se comunicar. Ele fala inglês na maioria das vezes, mas ele tem aprendido português também. Eu acho que ele está até fazendo aula, porque todo dia ele chega falando uma palavra nova, entendendo uma coisa nova. Então, assim, eu acho que ele está fazendo aula, então a comunicação está ficando cada vez mais fácil, a gente está se adaptando mais, mas é um cara super do bem que chegou para somar de uma forma absurda dentro de campo e fora de campo também. No final do jogo tem até uma comemoração nossa ali, que a gente aperta a mão ali e faz uma dancinha, porque ele é um cara que ele é da música, eu curto muito música e quando ele me mostrou as músicas dele, eu falei, caraca, mano, o cara é bom mesmo, tá ligado? O cara é bom no campo, o cara é bom na música. E aí, pô, o cara super do bem, que a gente tem um prazer enorme de trabalhar dia a dia. Hugo, qual que é a do Neneca? Você cortou mesmo, você não quer mais, você não gosta? Porque, mano, o Neneca é maneiro. É maneiro. Tudo bem que o Hugo Souza tá dando certo. Hugo Giovanelli Souza, fica ótimo. né? Não dá pra se mudar agora e começar a dar ruim, o Corinthians não vai ficar bravo. Mas assim, qual que é a do Neneca? Pode, não pode? Não, pode, eu não ligo, não tem problema nenhum com o Neneca. É um apelido de infância, desde moleque me chamam assim. Os meus amigos de infância que me conhecem a vida inteira como Hugo me chamam de Neneca. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. É que o Hugo Souza é um pouco mais impactante, né? É mais profissional, vamos dizer assim. Mas eu não vejo problema nenhum em ser chamado de Neneca também, não tem zero problema, e seja lá da forma que for, espero que vocês, quando forem narrar o Neneca ou o Hugo, sejam fazendo grandes defesas aí. É isso. Quando tiver uma defesa muito apoteótica, eu e o Jorge aqui, a gente manda um Neneca. Olha, tem aquilo também, né? A mãe escolhe o nome, aí os outros ficam chamando de outro nome, tem que dar uma moral pra Aí a mãe fica também. brava. Ô, Né? Neneca, qual que é a sua manchete do clássico de ontem, por favor? A minha? Corinthians vence o clássico porque foi um time competente dentro de campo. Obrigado. Competente aí, ó. E mantendo o mantra lá da família Dias, não vá barrar, né? Que é o que o torcedor do Corinthians quer também para essa temporada. Hugo, obrigado demais, viu, cara? Valeu pela resenha, pela simpatia, pela participação aqui no Último Lance. Volto sempre, fica o convite também para você vir aqui depois, fim de campeonato, quando tiver tudo tranquilo aí já na vida do Corinthians, no nosso estúdio, pra gente continuar esse papo por aqui. Valeu? Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Vamos organizar isso aí. Com certeza vai ser um prazer estar com vocês pessoalmente. Obrigado. Valeu, Hugo.